Olá pessoal, este é o último vídeo que eu planejei para este curso básico de LaTeX. Neste vídeo eu vou falar sobre referências cruzadas. Eu me refiro a referências cruzadas para um tipo de procedimento na escrita, né, quando você se refere a uma equação, uma tabela, uma figura, uma seção, uma página, e de forma que você dê valores, números para esses objetos, né, e possa identificá-los de forma inequívoca. Eu não estou falando sobre referências bibliográficas, né, que é um assunto que eu vou deixar fora desse curso básico, mas não é tão difícil encontrar por aí como fazer. E também é bem simples e se parece bastante com o que eu vou mostrar sobre essas referências cruzadas, especificamente para equações, tabelas, figuras, seções e páginas. Ok? Basicamente, o que você vai precisar? Você basicamente precisa de dois comandos, o comando /label e o comando /ref, né? Esses dois aqui. Esses outros dois são só complementos, né, em situações específicas que eu vou explicar ali nos exemplos, né? O /label serve para você colocar um marcador em um objeto do seu texto, né? Um objeto como, por exemplo, uma figura, uma equação, uma tabela, né? Então você coloca um marcador em uma certa posição do seu texto. E você se refere a esse marcador com o comando /ref e utilizando o mesmo valor, né? Marcador, né? Então você marca o objeto e se refere a ele com esse outro comando, né? Eu deixei pronto já um arquivo para a gente poder mostrar em diversas situações. Então, aqui eu tenho um arquivo, né, com a classe Article, né, coloquei aqueles pacotes para os caracteres, né, para a codificação. Aqui para figura, porque vai ter figura, né. Já deixei com uma margem aqui um pouquinho menor, né. Deixa eu fechar aqui só para ficar mais claro no começo. Título, né? O texto aqui é completamente aleatório, as equações que vão aparecer, tabelas e figuras, elas não têm relação entre si, né? Foi só para a gente ilustrar esse procedimento de uso das referências cruzadas, né? Então eu criei um documento, né? Tem duas seções, né? Aqui tem um texto aleatório e aí vão aparecer várias equações ao longo do texto, né? Eu já inseri as equações para facilitar. E coloquei também tabelas, né? E mais para frente, aqui outra tabela, mais equações, aqui uma nova seção, uma figura, uma terceira tabela, outra figura, e aí acaba o documento, né? Bom, vamos supor que você... Então, vamos compilar isso aqui para ver como que fica, né? Aí a gente vai entender um pouco melhor. Veja, ó. Então aqui tem o título do documento, o autor, tal, data. Aqui aparecem as primeiras equações do texto, né? Então tem um texto aleatório e equações que eu peguei aí de livro também de forma aleatória, né? Para a gente ilustrar. E aqui uma tabela. Então veja, o LaTeX numera as equações automaticamente para você, né? Então equação 1, 2 e a próxima vai ser a 3, né? Está aqui. E assim por diante. Agora vamos supor que no meio do texto, né? Vamos supor que em algum momento aqui depois da equação 1, você quer se referir à equação 1. Então, como que você vai fazer? Vamos procurar. A equação 1 é essa aqui. Você vai vir na equação e em alguma linha da sua equação, né, você vai colocar o marcador. Então, label e um marcador. E aí o marcador é um nome qualquer, ou seja, uma chave, né, que você vai inserir para se lembrar dessa equação. Então é arbitrário, o que você quiser, né? Então, por exemplo, aqui, se quiser chamar de integral, por exemplo, né, ou só int para facilitar, você vem e chama de int. O valor que você deu para esse marcador, você não pode usar para nenhum outro objeto. Então isso é importante. Se você, por acaso, por exemplo, copiar essa equação e colar para fazer uma outra, você vai ter que mudar esse label. Não pode esquecer que ele vai dar algum problema aqui quando você compilar se ele tiver o mesmo marcador. Dá um conflito, ou seja, você está fazendo o mesmo marcador para duas posições, isso não pode. Então eu chamei de int, né? E aí lá no seu texto, vamos supor que aqui embaixo você vai falar assim, né?
lá na equação, né, a equação, né, aí você pode escrever assim, né, a equação barra ref e o nome daquele marcador, int. Então, e aí você escreve qualquer coisa aqui, né, texto aleatório, a equação diz que, né, integral, não sei o que, né, e você vai falar alguma coisa sobre ela, né. Veja que ele sozinho vai achar para você esse valor, ó, tá vendo? Ó? A equação 1. E se você colocar uma equação antes da equação 1, de forma que ela vire a 2, automaticamente o LaTeX vai colocar o valor 2 para você. Ou seja, ele faz essa referência cruzada de forma automática, né? Então, aí vamos pegar a segunda equação e vamos dar um marcador para ela. Então, barra ref, barra label, e essa aqui eu vou chamar de aqui é alfa-ni, né? Ou alfa-nu. Vou chamar de anu, né? Para lembrar essas letras gregas aqui. A, alfa-ni, né? Podia ter chamado de alfa, né? Alfa ou alfa com ph, nu, né? O valor que você coloca aqui é irrelevante, né? Basta que você coloque um valor que você se lembre para te facilitar quando você estiver escrevendo. Você vem aqui, né, e está escrevendo a equação 1, né, tal coisa, não sei o que, e aí você fala que você jogou os valores, né, jogando os valores na equação, e aí você se refere à segunda equação, a nu, né, e ele vai lá e acha para você esse valor 2. Quando você compilar, dependendo da interface que você estiver usando, se aparecer um ponto de interrogação aqui no 1 ou no 2, duas coisas podem ter acontecido. Você pode ter errado o comando, né? Ele está com um erro aqui, ou você precisa compilar mais de uma vez. O TechStudio, ele, quando você compila, ele percebe que tem uma referência cruzada, ele já sabe que precisa compilar mais de uma vez, ele faz isso para você. Se você observar aqui embaixo, ó, quando eu clico aqui, aqui ele fez uma vez porque ele já fez esse processo, mas aí quando você insere uma nova, ele percebe que tem uma nova referência cruzada, ele precisa criar um arquivo. Veja que ele cria vários arquivos, né, para quando você está compilando, né? Ele vai criar essa referência cruzada nesse arquivo e na segunda vez ele vai usar os dados desse arquivo para gerar o seu arquivo final. Então por isso que precisa compilar mais de uma vez, pelo menos duas aí quando tem essas referências cruzadas, né? No TechStudio ele acaba fazendo isso para você, mas na dúvida você pode clicar aqui mais de uma vez, né? Então tá lá, né? Equação 1, equação 2. Você pode fazer, isso aqui eu fiz para equações, mas isso vale para tudo, tudo que você quiser usar. Então se numa tabela você quiser fazer referência a essa tabela é a tabela 1. Então você vem aqui dentro do ambiente tabela, ambiente table, e insere o barra label, né? Eu prefiro, né, porque eu já tive problemas com isso em outras situações, né, colocar o label dentro do caption. Então, sempre dentro do caption, porque assim o risco do LaTeX errar e pegar uma referência, né, de outra coisa, não vai ter, se você colocar dentro do caption. Então, coloca o label dentro do caption. Então, aqui é uma tabela, né, de números que representam alguma coisa, ou seja, uma tabela que eu criei aleatoriamente também. Aí você dá uma referência para ela, você pode chamar de, sei lá, né, valores. Valores X, não sei. Né? Aí, se tiver algum significado para você, coloque uma palavra que lembre esse significado para facilitar. E aí você pode fazer isso para figuras. Aqui tem uma outra equação, né? Essa equação aqui eu tenho a impressão de que é energia, né? Alguma coisa que tem a ver com energia. Então vamos colocar label energia. Esse label aqui dentro da equação você pode colocar antes ou depois da equação, né? Se a equação tiver mais de uma linha, né? Aí você não vai poder usar o equation, né? Porque o equation ele só serve para equações mais simples, né? E lembra que tem o align para isso? Se tiver mais de uma linha e você usar, né, barra barra para a segunda linha, aí você tem que colocar o label na linha que você quer se referir. Se você precisar das duas, vai ter que colocar dois labels, uma numa linha e outra na outra. Então tem que ser antes
desse comando de pular a linha. Que aí, uma vez que pulou a linha, você já está na outra linha, né? Aqui não vai funcionar isso aqui de pular a linha. Então, energia, a tabela eu tinha chamado de valores X, né? Vamos tentar lembrar isso aqui. A segunda tabela, eu vou chamar de valores Y. Então, label, valores Y. Aí eu não gosto muito do... vejo que apagou a chave do caption, né? Cuidado para não... Tem que abrir e fechar. Então, valores Y. E aqui embaixo tem uma outra equação. Isso aqui é uma derivada, então vamos chamar de derivada. Label, derivada. Fecha. E aqui tem uma outra, aqui tem uma figura, né? E aí coloca dentro do caption, preferencialmente. Não é uma coisa assim obrigatória, mas eu acho que é mais seguro de que ele não dê nenhum erro, né? E essa figura chama de circuito, né? Bom, enfim, aí eu vou colocar aqui depois dessa figura, vamos procurar ela aqui no texto. Acho que é essa aqui do circuito, né? E depois desse texto aqui, que começa assim, molis nunc erat, deixa eu ver onde ele está. Está aqui, ó. Vendo que ele não conseguiu colocar a figura nesse ponto, ele joga para baixo, né? Então eu vou escrever alguma coisa assim, ó. Equação, sei lá, se você usar equação assim, ref, né, use sempre assim, equação maiúscula, ponto. Se você preferir escrever por extenso, escreva sempre por extenso, né? Mas existe uma padronização nas ciências exatas, né, muito frequente, de escrever, se referir a uma equação com a forma abreviada equiponto. E aí, na equação energia, lembra que eu tinha criado um marcador para aquela equação energia. Utilizamos valores da tabela, né, da mesma coisa, pode escrever tabela barra ref, e aí eu tinha criado um marcador para a tabela, que eu já esqueci. Vamos ver. Aqui, né, ó, valores y. Tinha uma valores x e uma valores y. Aqui. Valores x que foram, sei lá, né? E aí você tem um texto aí que tem algum significado aqui, não tem nada a ver, né? Porque são coisas que não têm relação uma com a outra. Foram usados para obter os valores da tabela. E aí vamos colocar a segunda tabela. F, valores y, e que, né? E você vai se referir à a outra equação, né? Alguma coisa sobre, veja, né? Você vai ter um texto aí, e aí ref, a segunda equação era, não, era uma figura, né? Alguma coisa sobre a figura, e a figura é circuito, né? E aí o LaTeX automaticamente vai pegar os números de cada uma dessas coisas. Você poderia falar assim, na seção, e aí você criar um marcador para a seção onde estão todas essas coisas, né? E aí, tudo bem que aqui não está, mas aí você cria um label para a seção dentro do título de label, ou do título seção, section, um label, e eu vou chamar de análise, né? E aí a gente vem aqui na seção barra ref análise, né? Tudo bem que eu peguei coisas da seção anterior, mas não tem lógica aqui, mas eu só estou usando para a gente entender esses comandos. Veja, ó, apareceu o ponto de interrogação aqui. Porque primeiro que não tinha acento lá no... Não coloque, né, acento, cedilha, nesses marcadores, é melhor não. Eu acho que eu não coloquei, né? Não, aqui. E ele deu um erro ali. Aqui continua dando um erro no tabela, porque provavelmente o label que eu criei para a tabela não foi circuito. Porque era também que não era na tabela, né? Não, na figura. Eu chamei de circuito. Barra label circuito. Então vamos compilar mais uma vez. Às vezes é isso. O processo saiu normalmente. Por que ele não está acertando?
Vamos descobrir aqui o erro. Begin figure, o caption está funcionando. Figura 1, barra label. Será que eu digitei alguma coisa errada aqui? Eu vou digitar de novo. Barra label, circuito. E o caption tem que abrir e fechar, tá? Isso, aberto, fechado. Tá dentro do caption. A figurinha está funcionando. Não tem nada para ser errado não, mas alguma coisa... na verdade não é esse, né? Eu tô olhando no lugar errado, ó. O que está dando errado é tabela, né? Tabela, valores... valores Y. Tá vendo que eu escrevi valore Y? Na verdade é valores Y. Agora acho que vai dar certo. Olha lá. Então, quando eu citei a figura, né, vamos colocar a figura e aí a referência para circuito. Ó, na equação 3, utilizando os valores da equação tabela 1, que foram, os valores da tabela 2, que alguma coisa sobre a figura 1 na seção 2. Tá vendo que ele pega os valores de cada um desses objetos, né? Como são poucos, né? Tá vendo que é tudo 1, né? Ficou meio 1. Mas lembra que a seção era 2, uma das tabelas que eu usei foi essa, a figura que eu citei foi a figura 1, ó, tá tudo certinho, né? E aí tudo funcionando, né? E aí basicamente os comandos são esses que eu expliquei. Coloca o marcador com o label dentro do objeto que você quer citar e cite esse marcador com o comando ref, né? Só que agora eu vou dar algumas dicas, que é a seguinte, veja que o LaTeX ele não discrimina, ele não sabe que, por exemplo, aqui energia é uma equação, ele sabe que é um objeto cujo número vale 1, né? Na verdade 3, né? Que é esse aqui, porque eu coloquei esse marcador nessa equação. Agora, ele não sabe que isso aqui é uma equação, ou se é uma tabela, ou se é uma... E aí, a hora que você vai citar, eventualmente você pode se confundir com esse monte de números. Imagina que você tem 20 equações, 5 tabelas, né, 6 figuras. E aí você começa criar marcadores para esses objetos todos, né? E então eu recomendo que você coloque antes de cada marcador uma palavrinha que discrimine cada uma dessas coisas. Então, vou lá no começo e vou mexer nisso, colocar isso da forma que eu estou sugerindo. Por exemplo, equação, você vem aqui e coloca eq, por exemplo, 2 pontos. E aí você dá um nome, né, int. Ou seja, o seu marcador é isso tudo. Eq, 2 pontos, int. E aí você vai se lembrar, né, quando você vê esse marcador lá no ref, que ele se refere a uma equação, né? Para o LaTeX isso não faz diferença, mas para você ajuda muito. Então coloca eq, 2 pontos, por exemplo, ano, né? Alfa nu. Né? Vamos colocar alfa nu. O nu de ni, né? E aí, lá no marcador, você vai ter que vir eq int. Eq, e aí o marcador certo. Alfa, ni, né? Aqui na tabela, coloca tab. Tab 2 pontos, por exemplo, né? Assim você sabe que está se referindo a uma tabela, você não vai esquecer lá embaixo, né? Aqui é uma equação, então chama de energia. Aqui é uma tabela, então tab 2 pontos. Nesse de baixo é uma equação, então eq derivada. Então aqui é uma figura, chama de fig, né? Alguma coisa assim, né? E aí eu acho que aí está tudo certo. Aí lembra que o energia era a equação, valores era a tabela, e valores y também era a tabela, circuito era a figura, e análise eu não mexi. Então lá na seção, está aqui, coloca sec, né, de seção. Né? Se você tivesse capítulos, né, na classe de livros, né, ou book, você poderia criar cap, né, no lugar que seria chapter, de capítulo, né, como aqui está em seção. E aí, vamos só checar se está tudo certo. Nessa outra figura eu não criei label para ela. Então tá aqui, né, o texto que eu gerei, né. Você aperta o Ctrl e em cima com o mouse, né, seleciona, ele vai lá para o texto onde você está.
na equação 3, utilizando os valores da tabela 1, vejo que o seção não deu certo, né? Ah, porque eu esqueci de colocar sec análise aqui. E aí, quando você estiver escrevendo, na hora que você estiver lendo, você não vai ficar em dúvida, né? Porque você está vendo aqui E, que energia está se referindo a uma equação. Porque, eventualmente, você coloca um nome de energia para uma tabela e esquece que energia não é equação de energia. É uma tabela lá que tinha energias e você vai usar o ref e ele começa a citar uma equação, um número, né? Que você está achando que é equação e não é. E aí você fala, olha, o que ele está fazendo errado? Porque você colocou o marcador num lugar e citou ele com um nome que você esqueceu, enfim, né, para não gerar essas confusões. Outra dica é a seguinte: quando eu vou tentar colocar esse tabela 2 aqui, ó, perto do final da linha, ó, que seria da tabela, acho que é isso aqui, ó. Eu vou apagando aqui até a gente ter esse problema. Olha lá, aconteceu, ó. Foram usados para obter os valores tab e aí o número foi lá para baixo, ó. É ruim quando isso acontece, porque isso atrapalha um pouco a leitura, né? Você vai ler tab e aí você tem que ir lá na outra linha 2, né? Então você não enxerga o número junto com a referência cruzada de uma vez. Para evitar esse tipo de coisa, em vez de dar um espaço em branco, você coloca um til, que é um espaço em branco, mas que junta as duas palavras entre esse til. Então ele vai, ou seja, é como se fosse uma palavra só isso aqui, então ele vai evitar separar essas duas coisas quando aparecer no final de uma linha, né, no final de um parágrafo, né? Então eu faço isso sempre, né? Sempre que tem um ref aqui, eu coloco, em vez de dar um espacinho em branco, eu deixo um tilzinho, ó. Então eu faço assim, ó. E aí vai ver que ele não vai quebrar quando a gente compilar, tá vendo? Aí ele puxa, né? O 2 para junto, se ficar muito apertado na linha, né? Porque ele tenta fazer um ajuste, né? Ele joga os dois para baixo, aí fica mais fácil, fica melhor assim, né? A estética da escrita fica melhor. Que mais? Bom, eu acho que só mais uma dica que é a seguinte, né? Eu coloquei equações aqui, deixei uns espaçamentos, eu acho que no vídeo sobre equações eu falei um pouco sobre isso. Ó, vou para essa parte, né? Lembra, aperta Ctrl no Tech Studio, Ctrl e aperta o botão esquerdo do mouse, ele vai para o lugar e vale para o contrário também. Você está do lado de cá do texto, aperta Ctrl e o mouse, ele vai para a parte do texto que se refere a isso aqui, para facilitar um pouco né, onde que está o que você escreveu. Quando você estiver escrevendo equações, essas equações elas não podem ficar assim, tipo, jogadas ali no meio do texto. Elas fazem parte de um texto. Então, por isso eu coloquei uma pontuação aqui, ponto, né? Veja que aqui é um texto aleatório, mas imagina que você estivesse falando alguma coisa da equação, né? Por que, né, no cálculo diferencial integral, a equação que é dada por, e aí vem a equação embaixo. Ou seja, é como se a equação fizesse parte, aliás, ela faz parte do parágrafo. Você apenas destacou ela numa linha separada. Não deixe linhas em branco nessas situações, né? Então, ou você tira a linha em branco ou você cancela a linha em branco com um comentário, né, o comando de comentário. Porque veja que ele deu um espaçamento aqui, ó, como se essa equação fosse um novo parágrafo, e ela não é. E aí, fazendo isso, o espaçamento é um pouco menor, ó. Tá vendo? Ó, puxou um pouquinho para cima aqui. Ao mesmo tempo, quando a equação termina o parágrafo, se a próxima linha é um parágrafo novo, aí você deixa uma linha em branco, né? Ou duas ou três, isso aí não faz diferença, né? Uma ou duas ou três, para o LaTeX é a mesma coisa. Agora, se não termina o parágrafo, você vai continuar falando disso. Terminou a frase, ponto final, e aqui não é parágrafo, cancele essa linha também. Então, ou você tira a linha, deixa sem a linha, ou você faz isso aqui, né? Ou seja, eu prefiro fazer dessa forma, porque assim você enxerga bem a equação aqui no seu texto LaTeX, e ao mesmo tempo, né, ele não vai dar o parágrafo ali embaixo, né? Para equações e tabelas, já não, né? Equações e tabelas, elas não fazem parte de um parágrafo. Então, sempre deixa uma linha em branco antes e depois da tabela e do parágrafo. Antes e depois da tabela, né? E da figura a mesma coisa, ó. Então, aqui, tá vendo que é uma equação, ó. Ela ficou meio jogada aqui, né? Tem um ponto final, isso não faz muito sentido. Se você vai ter uma equação na frente, você está falando sobre ela. Vai ter dois pontos, uma vírgula, ou eventualmente o texto
acaba com a equação, né? E aí você faz isso aqui, e aí no final, se ela acaba o seu parágrafo, você coloca um ponto final. Eu recomendo que vocês observem bons textos aí de física, matemática, né? Você vai ver que os livros fazem isso, né? Eles estão escrevendo sobre um texto e aí ele vai lá e vírgula e tem uma equação, na hora que acaba o parágrafo na equação é o ponto final na equação, enfim, você pontua as equações da mesma forma que você pontua os textos, né? E em figuras e tabelas não. Então aqui tá vendo que eu coloquei uma tabela, deixei ele em branco, né? Fora, né? Aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Isso aqui não faria sentido, né? Teria que ter alguma coisa aí que continuasse a sua equação, ponto final, ou de repente você vai continuar a equação, né? E aí você fala em que U representa tal coisa, né? Ou seja, a equação ela faz parte do seu parágrafo, do seu texto. Então, veja que aí os espaçamentos mudam um pouquinho, ó, fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Bom, na verdade eu esqueci de falar desses dois aqui, pageref, né? Se você, em vez de usar ref, usar pageref, em vez de ele citar o número da equação, tabela, figura, né? Ou seja, figura 3, tabela 2, né? Enfim, equação 5, o que ele vai fazer é dizer a página em que ela está, né? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos pegar esse fig circuito e vamos colocar, vou fazer lá no finalzinho do documento, ó, barra ref. Fazer assim, chamar de teste 1 para a gente saber o que vem na frente e chamar de fig circuito. E se você fizer usar o mesmo marcador, só que é chamar de teste 2 barra pageref fig. É que ele meio que sabe, né? Olha lá. Você pode selecionar aqui, mas eu, na verdade, não gosto disso aqui do XStudio, não. Acho que atrapalha. Mas, ó, tá vendo, ó? Vamos chamar de tirar esse 1 daqui, porque vai confundir, né? Teste X. Teste X e teste Y, né? Vamos colocar 2 pontos assim, fica mais fácil de ver, ó. Ó, tá vendo que o primeiro valor aqui foi 1. Por quê? Porque essa é a primeira figura. E o segundo valor foi 3. Porque a página dessa figura provavelmente é a página 3. Ó. Tá vendo que a gente está na página 4? Vamos procurar a figura. Foi essa figura. Ó. Ela é a figura 1 e ela está na página 3. Né? Então, se você quer se referir a uma página, você pode falar assim, na página 5, mostrei a figura 88, né, que representa um tubo numa água, não sei, alguma coisa assim, você pode usar esse pageref. Não é muito comum não, porque já que as figuras são numeradas, né, você fala a figura 1, figura 5, a pessoa vai procurar pela numeração da figura. Mas pode ser útil você utilizar esse pageref. E aí o outro comando que eu ainda não falei, que é esse equiref. Esse comando necessita que você coloque lá no começo do seu documento. Eu não fiz isso aqui porque eu não estava usando nada desse pacote, né? Que é o pacote AMS-Math. Né? E eu recomendo você já colocar ele no começo. Se você tiver uma equação com duas linhas, você vai usar o align, por exemplo, você vai precisar desse AMS-Math. Muitas coisas que eu falei no vídeo sobre equações precisam desse pacote. Né? E aí você usa, em vez de... Vou procurar onde está isso aqui. Vamos lá. Está aqui, ó. A equação 1. Se você, em vez de usar ref e usar equiref, o que ele vai fazer? Observe antes de eu compilar. Ó. Aqui está assim, a equação 1. Se eu fizesse com o equiref, ele coloca entre parênteses o 1. Né? Então, é comum, quando se refere à equação, você colocar parênteses, porque as equações são numeradas com parênteses. Né? Então, você pode usar esse comando para fazer isso automaticamente. Né? Poderia ter feito dessa forma, né? Colocado os parênteses antes e depois do ref, o resultado é o mesmo. Mas é mais fácil usar o equiref. Você não vai usar o equiref para se referir a tabelas, figuras, seções e outros objetos, né? Apenas para a equação.
porque, né, como eu expliquei, só as equações que são numeradas com parênteses. Espero que o vídeo tenha ficado claro, né? É um pouco estranho esse tipo de comando, né? Para escrever um texto, né? Para quem não está acostumado, isso se parece muito com linguagem de programação, porque é uma espécie de linguagem de programação, o LaTeX, mas espero que vocês tenham se convencido de que isso é muito útil e que vai ajudar bastante, né? Assim você não precisa ficar se preocupando com as numerações das equações. Quando eu fiz o meu primeiro trabalho acadêmico, né, que foi um relatório de iniciação científica, tinha muitas equações, muitas figuras e tabelas, né? Eu lembro que esse relatório devia ter mais de 40 páginas. E eu fazia no Word, eu não sabia usar LaTeX nessa época, e eu numerava as equações, e eu acho que até que o Word faz referências cruzadas, mas eu não sabia fazer. E ouço dizer, não sei fazer até hoje, mas ouço dizer que é chato de fazer isso no Word e dá problema e não funciona assim tão bem. E aí o que acontecia é que eu tinha que numerar na mão, e cada vez que eu alterava um número de uma equação, eu tinha que procurar lá no texto onde eu me referia a essa equação para corrigir todos os números, né, que apareciam lá. Às vezes tinha lá figura 1, 2, 3, aí eu tinha me referido à figura 2, aí ela virou 3. Aí a 4 virou 5, a 5 virou 6 e tinha que ficar alterando isso em todas as legendas e em toda a parte no texto em que a equação era numerada. E frequentemente ficava um ou outro errado e você estava falando de uma figura que não era a figura que você queria falar porque você esqueceu de fazer essa alteração. Com esses comandos, esse problema não acontece, né? Se acontecer algum problema de ele estar citando uma figura que não é a que você queria, é porque você errou o comando, o marcador, ou colocou o marcador errado, ou está se, enfim, é só você conferir direitinho que ele não vai, de forma alguma, cometer erros nisso aqui. Ou você colocou um conflito, né? Deu o mesmo marcador para dois objetos. Pegou duas equações e chamou as duas de equiint, por exemplo, no label lá. Aí ele vai dar conflito e aí pode dar erro mesmo. Mas se você não cometer esses erros, o seu arquivo vai fazer isso para você automaticamente e certinho. Ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco sobre LaTeX.